Questão de biologia. Problemas no DNA são responsáveis por cerca de metade dos casos de perda de audição na infância. Um estudo com camundongos mostrou que a injeção de um vírus geneticamente modificado no embrião desses animais pode corrigir o problema e restaurar parte da audição. Veja, ele já colocou aqui uma palavra muito interessante, ó. Um estudo mostrou que a injeção de um vírus geneticamente modificado no embrião pode corrigir o problema e restaurar parte da audição. Veja, aqui já de cara dá para perceber que a gente tem o quê? Um gene defeituoso que vai ser substituído por um gene funcional. Então aqui é um típico caso de terapia gênica, cara, porque eu estou tirando um defeituoso e botando uma coisa funcional. Qual técnica permite a correção parcial do problema? É terapia gênica, tá? Terapia gênica, né, um breve resumo. Terapia gênica basicamente consiste em a gente editar um DNA, certo? DNA. Geralmente acontece ali entre espécies, ou quer dizer, desculpa, na mesma espécie, certo? Então, por exemplo, eu estou com um gene ruim na minha audição quando criança. Eu vou colocar um gene bom. E eu não vou colocar um gene bom de um camundongo, eu vou colocar um gene bom humano. Então, na mesma espécie, eu estou falando entre, mas intra específico, ou seja, é na mesma espécie. E tende ali a usar a tecnologia, né, do DNA recombinante. O DNA recombinante. Por quê? Porque através de um vírus, geralmente um vírus, como ele colocou aqui, um vírus, eu vou colocar em um vírus um DNA funcional e depois injetar esse vírus na pele da pessoa. E esse vírus, por ser um organismo, um bicho, né, vamos chamar assim, um CA celular, que é intracelular obrigatório, ele vai entrar na célula e vai colocar informação genética dentro da célula da pessoa, beleza? Por isso que a gente usa o vírus, porque ele é o mais funcional nesse sentido. Marcação molecular não seria, porque é quando, por exemplo, eu uso um determinado isótopo radioativo, geralmente, para marcar uma determinada molécula. Não tem nada a ver com isso, tá? Eu acho que isso foi muita viagem, não vale a pena nem aprofundar nisso, porque não tem nada a ver com a questão, basicamente. Clonagem terapêutica tem a ver o seguinte, cara, quando a gente fala de clonagem, a gente fala de clonagem, de clonar um ser, que no caso foi, por exemplo, a ovelha Dolly, quando foi clonada, né? E a gente também pode clonar uma parte, né, um órgão, um tecido de um ser, para usar ali em caso de necessidade, né, para um possível transplante e tal. Aqui não tem nada a ver com isso, tá? A gente não está clonando nada, tanto é que, se a gente fosse clonar um gene defeituoso de uma pessoa, não valeria a pena, né? Então não tem nada a ver. Hibridização genômica. Cara, aqui hibridizar, um híbrido é a junção de quê? De duas coisas, né? De duas espécies. Nesse caso aqui, eu não estou exatamente juntando duas espécies, né? Hibridização genômica, porque eu não vou pegar o DNA de um vírus. Eu estou geneticamente modificando esse vírus. O objetivo é justamente botar um gene funcional humano dentro de um humano. Então eu não estou, associando o DNA viral com o DNA humano. Não é esse o foco, sabe? E sequenciamento gênico seria o famoso mapeamento gênico, né? Mapeamento genético. Ele serve para a gente ali descobrir possíveis propensões a doenças. Porque nesse caso não é, né? Não é o foco. A gente não está fazendo um sequenciamento gênico para descobrir doenças. A gente está tratando essa doença, né, através da edição genética. Olha, eu vou abrir aqui rapidamente porque essa questão ela tá muito cara de uma questão que já caiu no Enem.
Tenho certeza que já caiu. Que fala exatamente de terapia gênica envolvendo um determinado vírus. Concurso Peraí, vi um segundo. Terapia gênica. Putz, grilo, eu tô perdido aqui. Peraí. Pronto, vai estar bem aqui, ó, essa questão. Aqui. A Agência Nacional aprovou um produto de terapia gênica no país indicado para o tratamento de distrofia hereditária da retina. O procedimento é recomendado para crianças acima de 12 meses e adultos com perda de visão causada pela mutação do gene. O produto é elaborado por engenharia genética, é composto por vírus, no qual foi inserida uma cópia do gene normal para corrigir o funcionamento das células da retina. O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá a correção do código genético. Cara, o código genético não é corrigido, não é editado. O código genético é um dicionário por meio do qual o nosso corpo consegue fazer proteínas. Então não tem nada a ver com corrigir código genético. Sempre vai ter um distrator de código genético, mas não é ele o foco não. Alteração do RNA ribossômico ligado à síntese proteica. Olha, não é. Mas eu vou deixar em stand-by aqui para a gente comparar com a certa. Mas não é isso daqui. Isso daqui é uma viagenzinha. Já a gente vai trabalhar melhor. Produção de mutações benéficas para a correção do problema. A gente não está mutando. Mutações benéficas, elas acontecem de forma induzida ou de forma natural. Nesse caso, a gente está introduzindo um vírus geneticamente modificado numa pessoa com o gene funcional, tal qual naquela questão passada. Liberação imediata da proteína normal não é a liberação imediata. A gente está adicionando um vírus no qual foi inserida uma cópia do gene normal. Então, o DNA vai ser inserido, depois vai ser transcrito em RNA mensageiro, depois vem a proteína. Não é a liberação imediata de proteína. Aí vem a letra E. Expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. Perfeito. Porque com essa adição do DNA funcional, eu vou ter exatamente a expressão do gene responsável pela enzima funcional. O que é uma enzima? É uma proteína. É uma proteína, certo? Então, através disso, a gente percebe que o foco é esse, botar o DNA funcional, vai haver uma transcrição e vai haver uma tradução. Perceba que nessa letra B ele fala alteração do RNA ribossômico. Cara, não tem nada a ver. Nada a ver. A gente não vai pegar o RNA ribossômico daquele gene defeituoso e vai... Não, a gente vai colocar um DNA novo. E quando a gente fala de expressão do gene, a gente está basicamente resumindo todo esse processo que acontece de forma sequencial no nosso corpo. Beleza? Então é isso, nas nossas células, para ser mais específico, né? Então, basicamente, a expressão do gene é isso, né? E você vê que essa questão, cara, é a mesma coisa dessa. Mesma coisa. A diferença é que, sei lá, eles botaram... O problema foi diferente. Aqui foi um negócio na retina, né? E aqui foi na audição. Mas é a mesma coisa.